Bom, já sabemos quase todas as funcionalidades do nosso jogo, mas ainda resta um plus que eu adicionei para deixar o nosso jogo ainda mais interessante. Bom, o jogador ele consegue interagir de diversos modos no nosso jogo, porém, uma coisa que ainda não vimos é alguma forma para alterarmos as coisas que irão acontecer no futuro do nosso jogo, com base nas decisões que o jogador ele escolher. Para isso, existe uma função que ainda não foi mencionada aqui. Essa função ela se chama Impact. Então, o que o Impact faz? O Impact nada mais é que uma decisão que o jogador escolheu e que irá causar uma alteração no futuro do jogo, ou seja, um impacto. E como podemos utilizá-la? Bom, o Impact, falando de forma simples, é um valor que fica salvo e é utilizado no momento que ele for necessário para fazer uma decisão imediata no jogo. Para podermos utilizar o Impact, iremos primeiro acessar o nosso famoso arquivo dialogs.xml. Então, com o Dialogs aberto, precisamos adicionar onde o Impact ele deverá ser iniciado e salvo. Atualmente, o Impact ele apenas possibilita que usemos ele apenas uma vez. Então, se por acaso utilizamos o Impact novamente, antes dele ser chamado, o primeiro Impact é perdido. Então, tome bastante cuidado quando for usá-lo para evitar bugs. Então, antes de usá-lo novamente, tenha certeza que está chamando após o término do anterior. Então, vamos escolher aqui um diálogo que é o resultado de uma opção escolhida pelo jogador. Como podemos ver aqui, nós temos aqui 3 opções de diálogo. E essas opções elas redirecionam para os resultados que a gente definiu aqui. São nesses resultados que iremos atribuir o Impact. Para a gente adicionar o Impact, a gente utiliza a tag Impact. Como essa aqui é a nossa primeira opção, então eu vou colocar ele como Impacto 1. E vamos fazer isso para os outros diálogos, que são os resultados das opções que o jogador escolhe. Então, se ele escolher a primeira opção, ele vai vir aqui, vai cair nessa condição, Impacto 1, se for na outra, Impacto 2, e assim progressivamente. Ok. Agora, precisamos definir o diálogo que ele irá selecionar o nosso impacto. Para isso, vamos criar um diálogo normal. Ok. Vou deixar ele separado aqui para a gente poder visualizar melhor. Esse é um diálogo normal, assim como os outros. Vou colocar o nome do ID dele como seleciona impact. Opa. Ok. E passa uma mensagem. Daí eu vou colocar uma mensagem aqui no próximo diálogo será o impacto. E aqui a gente define quais serão nossos impactos. Deixa eu só retornar aqui e ver como que eu coloquei. Então aqui eu coloquei como impacto 1, impacto 2, impacto 3. Aqui a mesma coisa. Vou aqui abrir o next
com o valor. E ele vai ser exatamente como a gente definiu ali. Então vai ser impacto. Posso escrever errado, tem que ser igual. Impacto. Vou até copiar aqui, não tem problema. Impacto 1. Próximo vai ser impacto 2 e o 3. Ok? E como resultado de cada um, eu vou definir ele aqui também. Então vou copiar esse diálogo. Então, vou colocar esse é o resultado do impacto 1. E preciso passar o mesmo ID aqui também. Que ele vai vir, ele vai selecionar automaticamente esse impacto e vai vir para cá. Então, eu só preciso agora criar os outros impactos. Impacto 2. Esse aqui é o impacto 3. Ok. E aqui eu vou colocar próximo de voltar lá de novo no meu primeiro diálogo. Então, agora, em vez dele aqui, quando a gente selecionar as opções, ele voltar aqui para o primeiro diálogo, agora ele vai selecionar o impacto. Primeiro diálogo, seleciona o impacto. Então, quando ele escolher alguma opção, ele vai vir parar aqui. Opa, cometi um erro aqui. Na verdade, a tag impact a gente tem que colocar na resposta, né? Porque essa aqui é a opção que a gente seleciona. Na verdade, o impact ele tem que vir parar a nossa resposta. Então, eu vou só alterar aqui. Que a resposta está 2, impacto 2. Resposta 2, resposta 3. Então agora está certo. Então na resposta 3 tem impacto 3. Resposta 2 tem impacto 2. Resposta 1 tem impacto 1. Então, quando eu seleciono uma determinada opção, ele vai parar nessa resposta que tem um impacto. De acordo com o impacto, ele vai vir aqui e vai selecionar um desses aqui automaticamente. Porque quando eu confirmo aqui um diálogo, ele fica salvo até um determinado momento que eu vou decidir. Agora eu quero utilizar esse impacto. Então eu vou criar um diálogo que ele vai selecionar esse impacto para mim. Ok? Então eu vou salvar aqui. Vou salvar tudo. Vamos ver como é que ficou. Então, como a gente definiu lá, cada opção dessa vai resultar num impacto diferente. Então, vamos testar primeiro pela opção 1. Esta é a resposta para a opção 1. Então, quando nós selecionamos ela, ela deveria selecionar o impacto número 1. Então, vamos ver qual será o impacto. Opa, não aconteceu nada. Vamos ver o que aconteceu. Opa, eu escrevi errado aqui. Certo, é Next Dialog. Tá. Então, o correto aqui, no caso, seria eu escrever Next Dialog. Ok? Copiar aqui.
Corrigindo. Ok, vamos executar novamente, vamos ver se agora vai. Então, vou selecionar a opção 1. Selecionei a opção 1. O próximo será o Impact. Então, esse é o resultado do Impacto 1. Ok? Ele veio novamente aqui no nosso loop. Essa resposta para a opção 2. O próximo diálogo será o Impact. Impact 2, ok, certo. E faltando agora a opção 3. Essa resposta para a opção 3. O próximo diálogo será Impact 3, ok? Então, tudo certo. A gente conseguiu executar essa funcionalidade do Impact. O interessante dessa funcionalidade é que eu coloquei ela logo em seguida aqui, mas na verdade esse valor do Impact ele fica salvo durante o jogo todo. Então eu poderia colocar essas opções de diálogo muito mais à frente aqui no meu jogo, para ela acontecer, se eu quiser, até no final do jogo, entendeu? Só que se você utilizar ela, lembre de primeiro utilizar o Impact, mas se você utilizar ele novamente, o valor que você utilizar ele vai sobrescrever o outro, então daí não vai funcionar. No caso de se você criar outro Impact, eles não vão se acumular, ok? Você só consegue salvar um por vez, certo? Bom, então com isso a gente finaliza todas as funções do sistema aqui do PCG. Gostaria de agradecer a você que chegou até aqui. Espero que este sistema ele seja bastante útil, né, na sua jornada aí. Qualquer tipo de crítica, dúvida ou sugestão, vocês podem deixar aqui nos comentários. Ainda pode ser que surjam novas atualizações para este sistema. Então, se você quiser saber de todas as novidades sobre o PCG e outros projetos que possam surgir aí, você pode então se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para você não perder nada. E também não se esqueçam de acompanhar o blog do CyberPotato. O link vai estar aqui na descrição. Então, até a próxima. Até mais.